2023, tá? Matrículas 2023. A meta é aumentar a meta é aumentar a quantidade de vagas e matrículas em 2023. Houve o lançamento, né, do governo da campanha Matrícula para o ano que vem e a repórter Lídia Brito acompanhou e traz as informações para nós. Lídia. É isso, a governadora Regina Souza, ela participou dessa solenidade hoje pela manhã no Palácio de Karnak. O objetivo é aumentar o número de matrículas na rede estadual para 2023. Isso também tem consequências, impactos nos recursos do Fundef para o Estado. Vamos acompanhar com Lídia Brito. O governo do estado lançou a campanha de matrículas de 2023. A solenidade contou com a presença da governadora Regina Souza e a meta do estado é garantir que todos os estudantes na idade certa possam estar matriculados no ensino médio. É um dever, inclusive, da gente não deixar ninguém de fora, aquela história não deixar ninguém para trás. Então é uma busca, por isso que a gente faz o lançamento, porque se você fizer silencioso, muita gente vai nem saber que abriu matrícula. Será feita uma espécie de busca ativa para atrair novos estudantes. Nós estamos abrindo o processo de matrícula do nosso estado, na educação pública, e convidando todo mundo que deixou de estudar, que parou por algum motivo, fazer essa busca ativa. A Secretaria vai fazer uma busca nos bairros, nos endereços, buscando as pessoas. Estou conclamando que os alunos também façam isso, busquem as pessoas do seu bairro que por um acaso pararam de estudar, para incluir. Isso é inclusão social. A educação é o caminho para qualquer coisa, itinerário que você queira ter na vida. Os investimentos em tecnologia também são meta para ajudar a melhorar o ensino público no estado. Hoje nós já temos muito mais escolas equipadas com ginásios, com laboratórios de ciências, laboratórios de informática, biblioteca, um processo mais intenso de climatização das escolas. Fizemos uma boa quantidade de aquisição de material pedagógico também didático para as escolas, para fortalecer também as bibliotecas e o trabalho de sala de aula dos nossos professores, conectividade. Hoje os professores da rede, todos eles contam com um notebook e nós vamos agora fazer o trabalho de busca ativa. Durante a entrevista à imprensa, a governadora também falou sobre a preocupação com a Covid-19. Ela aguarda relatório do COI, que deve ajudar a definir sobre o decreto de obrigatoriedade sobre o uso de máscaras. Eles iam reunir para avaliar os dados da semana, porque às vezes, se tivesse muito grave, é que a gente ia ter que reunir para fazer um decreto mais forte, mas ainda não recebi um resultado assim de como é que está. Evoluiu ou regrediu? Essa é uma questão que são eles que são os cientistas que resolvem, que estudam. Eu vou só receber o resultado e eles vão indicar se precisa um novo decreto ou não, porque nós temos um decreto com validade, recomendando o uso da máscara em locais fechados. Então, está valendo. E com um detalhe importante, né, Lídia, que além de tudo, a preocupação envolveria também a questão do ensino, né? Afinal de contas, teremos aí a volta às aulas e os novos decretos devem apontar, por exemplo, para novos protocolos dentro das salas de aula. É uma preocupação que envolve todos os setores da sociedade. Com a educação não seria diferente. A educação foi talvez o setor mais afetado com a pandemia da Covid-19. Os impactos no ensino são visíveis, né? O prejuízo para o sistema de ensino é visível com a pandemia que aconteceu. A governadora, então, coloca aí essa necessidade de se esperar esse relatório do COI, que deve ser apresentado à governadora até amanhã, e aí ela coloca, né, dependendo do resultado desse relatório, pode ocorrer, né, um novo decreto, e aí vai ser estudado, né, se esse decreto vai ser pelo retorno da obrigatoriedade, se vai ser só em ambiente fechado, ou se vai ser uma recomendação ali, né, da necessidade de se usar máscara em aglomerações. Mas isso depende do resultado desse relatório. Inclusive, a informação que nós recebemos aqui da Marina Sérvio é que a reunião acontece hoje à noite. A reunião que estava prevista para quarta-feira, antecipada para hoje à noite. E aí, Elivaldo, fica um compasso de espera em torno de várias medidas e decisões que podem ser tomadas em relação a esses casos de Covid-19. Embora nós já saibamos aqui que não vai ter aquele fechamento de atividades como já se viu no passado. Né? É verdade. Não se pode comparar a situação de hoje, mesmo com a preocupação dessas novas variantes aí da Covid-19, com a situação de 2020. Não tem como, não tem o que comparar.
é uma situação que tem um controle muito mais efetivo com as vacinas, enfim, e não há como recuar para fechar as atividades econômicas, enfim, sociais, mas os cuidados devem ser tomados e os governos estão atentos. Esse organismo aí, que é um comitê de ações emergenciais, é muito cauteloso, é muito técnico para tratar a situação da dimensão que ela realmente se apresenta e vamos aguardar que medidas poderão ser anunciadas. Eu acho que principalmente precauções em locais fechados. Muito bem, Elivaldo e Lídia. Lídia, o assunto agora é a transição federal. Os governadores querem participar de uma discussão sobre o ICMS. Lídia, esse assunto que afetou bastante os governos estaduais no Brasil, agora pode ganhar novos capítulos em um novo desdobramento de discussões? As leis que foram aprovadas pelo Congresso, elas têm validade, as PECs, né, têm validade até 31 de dezembro. Passando 31 de dezembro, fica aquela preocupação. O que vai acontecer, né, com essa questão da cobrança do ICMS, que tem impacto direto no preço dos combustíveis? A gente vai ter aí um aumento no valor dos combustíveis, então há já dentro dessa transição, desse grupo de transição do governo Lula, um grupo que está discutindo esse assunto e os governadores, eles querem participar. Alguns até já se reuniram, já estão conversando, mas os governadores querem ser ouvidos nessa discussão, principalmente com relação ao ICMS, que é o imposto estadual. Você ouviu a governadora sobre o assunto, né, Lídia? Ela falou sobre o assunto. Vamos ver. Não, o TCE praticamente não tem, essa reunião aí está acontecendo com os governadores a nível, já aconteceu uma, ainda com o governo atual federal, o TCE não tem como ajudar nisso, mas está acontecendo, vai ter com o governo eleito, para os governadores eleitos todos vão também se reunir com o governo Lula, a equipe de transição, para também discutir como é que resolve isso, porque pela lei que foi criada é até 31 de dezembro, então o que vai acontecer depois do dia 31 de dezembro? Então é preciso que a gente veja para depois chegar 1º de janeiro não amanhecer aí empacotado com gasolina de R$ 8,00 de novo. Bom, Lídia, aí é aguardar, né? Esses diálogos, eles ganham assim, mais fôlego também depois da transição, né? O novo governo Lula aberta um pouco mais a possibilidade de uma conversa sobre o assunto. Preciso saber qual vai ser a política do governo Lula para essa questão dos combustíveis, né? Dentro do governo há muitas opiniões, né, com relação à forma como o governo vai tratar essa questão. É preciso esperar para saber qual vai ser a posição formal do governo Lula. E nesses diálogos com os governadores vão colocando ali as suas questões relacionadas a cada estado, a quem fale aí a propostas, né, relacionadas à cobrança da alíquota de acordo com a realidade de cada estado. Então, são muitas as propostas, os governadores estão apresentando as suas necessidades, as suas reivindicações ao presidente eleito, à equipe, né, do presidente eleito Lula. E há essa preocupação, né? O que vai acontecer a partir de 1º de janeiro com relação ao preço dos combustíveis, porque a gente sabe que aí há um impacto geral no preço principalmente dos alimentos. Pois é, os governadores ainda não se recuperaram, né, desse momento, Elivaldo Barbosa, em função dessas reduções do ICMS. E as compensações podem vir como uma resposta inicialmente a esse problema, esse desafio. Claro, e se não houver nada, a tendência é a insolvência. Até os estados mais ricos, que têm uma base econômica muito mais sólida, não tem como planejar o presente, não é nem o futuro, com base nessa situação que está aí esperando uma solução judicial. Agora, a solução judicial não é muito boa. O ideal é que haja um pacto federativo, ou seja, um esforço de reforma tributária ou de novas bases na relação entre União e estados e municípios, para que esses entes não sejam prejudicados em suas receitas. E também a economia não sofra, o consumidor também, a sociedade não pague também um preço alto pela elevação do custo de vida, enfim, desses componentes que formam a economia. Então, é preciso que haja esse entendimento. A gente percebe que há uma certa paralisia na transição federal que não consegue até agora nem fechar
uma proposta de emenda à Constituição para tratar do programa de transferência de renda, que será chamado novamente de Bolsa Família. Não há uma indicação de equipe econômica ainda. Então, há muitas incertezas na equipe da transição federal, que está andando aí meio que no compasso de espera. A expectativa é que haja um horizonte nessa relação também envolvendo os estados.